A simplicidade é o último grau da sofisticação. Bem-vindos ao Aconchego Filosófico. Foi Leonardo da Vinci que falou essa frase maravilhosa, símbolo de tudo aquilo que a gente reconhece no Renascimento. Mas não dá para a gente entender o Renascimento só limitado às artes. Ele foi um movimento muito amplo que aconteceu durante séculos e não foi de uma hora para outra que o pessoal saiu da Idade Média e veio parar na Idade Moderna. Então vamos entender um pouquinho melhor como é que isso rolou. Pois é, essas mudanças elas foram sentidas no pensar, no sentir, no agir das pessoas, com uma transformação de mundo que mexeu tanto com a arte, como a gente sabe, mas também com a filosofia, com a ciência e até com a política daquele tempo. Fruto de muitas transformações sociais que têm a ver com a comercialização, com a mudança de vida daquelas estratégias feudais para uma jamais tendenciosa ao capitalismo e o desenvolvimento de novas habilidades que o ser humano descobriu. São séculos de desenvolvimento. A gente pode entender que, de certa forma, o Renascimento ele já estava sendo gestado lá na Itália desde o século XIII, XIV. Então, é um movimento que vai de maneira paulatina, acontecendo durante muito tempo. Não é uma transformação que uma hora sai da Idade Média e pensa, eu vou renascer, voltar à Grécia, e aí, a partir daí, você está dentro do movimento chamado Renascimento. Até porque nessa época as pessoas não se chamavam de renascentistas, né? E um movimento muito importante dentro do Renascimento foi o que a gente conheceu como humanismo. O humanismo ele é interpretado comumente como sinônimo de antropocentrismo ou como aquele movimento que valorizou o ser humano como a medida do conhecimento, como aquele que é o produtor da verdade e da possibilidade de viver. Mas é um pouco mais do que isso. Então vamos entender melhor o movimento humanista. O termo humanismos foi criado no século XIX para compreender um conjunto de conhecimentos que estava voltado aos estudos humanitários desenvolvido para compreender os estudos clássicos durante esse período que a gente compreendeu entre o século XIV e XV, principalmente na Itália. Os estudos humanitários consistiam em um grupo bem definido de estudos, que incluíam gramática, história, poesia, filosofia moral e retórica. Assim, eles excluíam disciplinas mais técnicas que estavam muito ligadas à escolástica e àqueles ensinos medievais. Eles privilegiavam uma formação humana completa e não aquela formação específica que seria derivada dessas áreas mais técnicas, como a matemática, a metafísica e outras áreas de conhecimento que não fosse para a amplitude do ser humano. Então, não é que eles não estudassem essas áreas, é que elas não eram privilegiadas da maneira que foram durante o desenvolvimento da escolástica, que é uma característica da Idade Média. Então, privilegiava a formação de um ser humano completo, de um homem, com várias possibilidades, que se distanciasse daqueles estudos do cristianismo somente para poder desenvolver um ser humano preocupado com as questões principalmente humanas. E assim, que se abriu o conhecimento para um mundo laico e que vai dar futuro ao que a gente conhece como modernidade e até ao iluminismo. O Renascimento, a gente pode dizer que afetava a vida como um todo, enquanto o humanismo estava mais ligado às práticas da sabedoria, da vida, da intelectualidade. A filosofia humanista enfatizava a dignidade da humanidade e, com isso, valorizava também o indivíduo. Essa apreciação pela individualidade acabou desenvolvendo também um senso de estudos sobre o começo, a gestação da subjetividade, que vai ser um dos principais temas da filosofia moderna. A gente não pode esquecer que também houve um resgate do humanismo antigo, dos valores estéticos e dos valores morais do conhecimento, tudo originado lá da Grécia Antiga, dada nesse período do Renascimento a redescoberta das obras platônicas, obras que infelizmente ficaram desconhecidas durante o medievo, tal como o Banquete, o Fédon e tantas outras que voltaram a ser lidas como obras de grande importância para a formação humana. Foi nesse mesmo desenvolvimento que as questões da beleza e da estética foram retomadas lá da Grécia Antiga, e por isso o sentido mais conhecido do Renascimento,
de voltar, de renascer desde as suas origens gregas, berço do conhecimento. Então, com a valorização da beleza, da arte, o desenvolvimento de novas formas estéticas privilegiou inclusive o trabalho dos artistas, que puderam assim conhecer novas técnicas de pintura, se dedicar à química para desenvolver novas formas de produzir suas tintas, de produzir seus materiais, estudos de geometria, de profundidade e até anatomia, que permitiram desenvolver técnicas de desenho muito mais apuradas, dando para a gente grandes artistas que são aqueles nomes muito, muito conhecidos do Renascimento. Mas isso é tema para a gente falar em outro vídeo, que eu vou fazer um só sobre estética para vocês. Os homens e as mulheres que constituíram a classe alta, a riqueza, a nobreza dessa época desfrutaram muito bem dessas obras de arte do Renascimento, porque eles tinham tempo e dinheiro para fazer isso. Incentivados pelo mercantilismo e pelo comércio em geral, grandes famílias praticavam o mecenato, uma espécie de patrocínio pela obra dos artistas, pela vida dos artistas, e não só artistas, inclusive filósofos e cientistas eram sustentados e incentivados por essas famílias que eram grandes mecenas, porque tinham acesso à riqueza que era desenvolvida por esse comércio e por esse mercantilismo bem característico dessa época. E essa prática também remete aos gregos e os romanos antigos, que tinham o hábito de prestigiar e beneficiavam a sociedade com a sua riqueza. Muito bonzinho eles. Nossa. É isso. O pensamento renascentista privilegiava esse ideal de homem grego, aquele que era dotado de vários talentos e de várias habilidades. Inteligência, cultura, criatividade, ser atlético, ser bonito, ser galã, gostar de arte, cultura. Ele tinha que ser um cara muito diverso para que ele seja um representante desse indivíduo que é a própria veneração do universo. Bom, com esse espaço desenvolvido para a prática do pensamento e de habilidades artísticas filosóficas, a sociedade se desenvolveu um pouco mais no quesito do conhecimento. E com isso, o pensamento político também floresceu. E nada melhor do que isso acontecer em Florença, a cidade do nosso queridíssimo Nicolau Maquiavel, que pôde pensar várias questões políticas importantes para essa época, inclusive denunciando questões que afligiam aquela sociedade e trazendo reflexões nunca antes faladas com tanta sinceridade. Mas Maquiavel também é um tema para um outro vídeo. Hoje eu estou falando do Renascimento de modo geral, porque, enfim, é um período que meu coração bate mais forte. É tanta coisa maravilhosa, é arte, é ciência, é cultura, é filosofia, é tudo uma maravilha. O Renascimento, podia durar para sempre. Uma outra coisa que também teve um peso grandiosíssimo durante o período foi a criação da imprensa, ou seja, dos tipos de Gutenberg. Quer dizer, o fato de agora eu poder copiar aquilo que estava escrito. Vamos lembrar. Lá na Idade Média, para você ter um livro, ele devia ser copiado à mão, escrito somente por aqueles que tinham sido agraciados com esse dom divino da escrita. Então, os monges copistas ficavam lá se dedicando a essas cópias maravilhosas. Bom, agora acabou isso. Acabou não, continua tendo, porque é uma arte. Mas agora, com os tipos de Gutenberg, a imprensa passou a existir e, com isso, distribuir de maneira mais democrática, não democrática como a gente conhece hoje, mas de maneira mais acessível às pessoas a lerem os textos escritos, a terem acesso ao conhecimento de forma escrita e mais possível para todos. Possível para aqueles que sabiam ler. E também tinha outro problema. Às vezes a pessoa sabia ler, mas podia não fazer uma crítica àquilo que estava escrito ali. Então, isso tudo gerou uma grande confusão que ficou conhecido como a Reforma Protestante. A questão do acesso ao conhecimento através daquilo que estava escrito não estava mais nas mãos somente da igreja, da religião. Até a Bíblia, passou a ser copiada para a linguagem comum e ofertada às pessoas para que elas pudessem ler. Então, não ficava mais somente ao acesso daqueles grandes seres ilustrados que sabiam ler e escrever dentro da igreja, os padres, dizerem o que estava escrito na Bíblia. As pessoas poderiam ler. E isso causa uma grande revolução do conhecimento, o acesso democrático ao conhecimento. Claro que, mais uma vez falando, não é tão democrático assim, uma vez que as pessoas não estavam necessariamente sabendo ler
até hoje, né? Um problema. E mesmo quando eram alfabetizadas, nem sempre tinham uma perspectiva crítica daquilo que estava lendo, portanto, eram altamente influenciados por essa imprensa, que trazia informações, mas também colocava informações de acordo com os interesses, né? Algo parecido acontece hoje, né? Apesar disso tudo, mais informação fez o homem compreender melhor a terra onde ele vive. Trazendo mais informações, ele pôde questionar mais o mundo e se descentralizar um pouco para saber que ele não era dono de toda a verdade, movimento que a gente já viu que vem sendo feito desde lá dos céticos. A partir daí começaram a chegar informações do além-mar, de outras terras, trazendo notícias, né, que a gente já pode desbravar o universo, uma vez que agora a Terra plana já tinha decaído e aquelas crenças medievais de monstros que habitavam os oceanos foi sendo desconstruída e deixado para trás alguns desses preconceitos. Claro que preconceitos não se desconstroem do dia para a noite, tanto é que tá aí, né, até hoje, terraplanista para dizer pra gente que tudo é muito difícil de mudar. Bom, nada disso teria acontecido se não houvessem grandes avanços científicos, que é outro ponto muito importante do Renascimento. O desenvolvimento de uma nova perspectiva da física, da natureza e da compreensão de uma realidade material fez a ciência avançar muito, com novos métodos e novas formas de concretizar o conhecimento. Uma das grandes revoluções que aconteceu, sem dúvida, foi a Revolução Copernicana, operada por Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica. E com isso, uma grande revolução entre o paradigma geocêntrico teológico versus o paradigma heliocêntrico, ou seja, antropológico. Essa mudança de perspectiva, junto a essa efervescência histórica, motivou também muitas perseguições, como aconteceu de fato com Galileu Galilei, Giordano Bruno e tantos outros cientistas que não se abateram diante dos seus desenvolvimentos e de suas pesquisas. Mas o desenvolvimento científico fez parte dessa estrutura do Renascimento, trazendo junto com outros cientistas uma nova forma de ver a realidade e abrir as portas do que a ciência veio a se constituir na modernidade. O desenvolvimento da física de Galileu, Kepler, Newton e tantos outros abriu a porta para o domínio da natureza. Fruto das ideias trazidas dessa interação com outros povos, o desenvolvimento científico permitiu a elaboração de um pensamento totalmente independente da igreja, aquele que se desenvolvia segundo a sua própria materialidade. Nesse sentido, que fazer ciência é salvar também as aparências, e isso remonta mais uma vez à filosofia grega. Pois é, gente, mas nem tudo são flores. Apesar do Renascimento trazer todas essas características, como o advento do humanismo e do antropocentrismo, quer dizer, o homem como aquele que compreende a realidade, o homem também percebeu a sua finitude diante do conhecimento e a impossibilidade de conhecer todas as coisas. O conhecimento ele se mostrou infinito, as suas formas de proceder, de se desenvolver, de compreender a realidade são inúmeras. E é até interessante a gente perceber um homem tão dotado de conhecimentos e tão exemplar quanto foi Leonardo da Vinci, ser aquele que é dito como o último homem a saber de todas as coisas, porque depois dele o conhecimento teve umas portas infinitas. E apesar do Renascimento ter dado um passo muito grande com relação a várias superstições religiosas e dogmatismo, nem tudo foi abandonado. A gente ainda vai ter todo um movimento durante a Idade Moderna de dominação religiosa, inclusive com a caça às bruxas e fenômenos tão lamentáveis que aconteceram durante esse período. E também uma coisa que não era muito definida eram as fronteiras dos conhecimentos, o que por um lado é muito bom, porque a interseção de conhecimento faz com que ele se prolifere de modo muito mais revigorante. E assim, gente, vamos lembrar que também as fronteiras entre o conhecimento elas não eram tão definidas como são hoje. Os conhecimentos eles eram transversais, então os cientistas eram filósofos, os filósofos também eram poetas, eram artistas, eram historiadores. Então a gente vai saber de vários nomes que ao mesmo tempo que eram cientistas, eram também poetas, eram filósofos. Então deixar aqui para vocês
algum nome desses grandes cientistas, filósofos, poetas, pensadores, escritores, artistas do Renascimento e vocês não esqueçam de comentar quais são aqueles que vocês têm mais interesse. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Isaac Newton, Francesco Petrarca, Desidério Erasmo, Nicolau Maquiavel, Nicolau de Cusa, Erasmo de Roterdã, Jean-Baptiste Vico, Boccaccio, Alberti, entre muitos outros tão importantes para o Renascimento e para o desenvolvimento do conhecimento científico, filosófico e das artes. Até mais, pessoal! Francesco Petrarca. Começou. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar o que a gente publica por aqui.